Agora vamos entrar em uma das etapas mais importantes de todo o processo de avaliação de uma empresa. Transformar a capacidade operacional de um negócio em uma estimativa objetiva de valor econômico. Eu sou Alcide José dos Santos, sou CEO da BMGK Capital, especialista em reestruturação empresarial, finanças corporativa, valuation, estratégia empresarial e M&A. Nesta aula, vamos responder uma pergunta central: como transformar resultado econômico de uma empresa em um valor que um investidor racional estaria disposto a pagar? A resposta nos leva ao coração do fluxo de caixa descontado, o DCF, Discount Cash Flow. O DCF parte de uma premissa extremamente poderosa. Uma empresa vale, em essência, o valor presente de todos os fluxos de caixa que ela será capaz de gerar no futuro, ajustado pelo risco e pelo custo do capital. Isso significa que não estamos avaliando apenas o patrimônio que a empresa possui hoje. Estamos avaliando sua capacidade de produzir caixa no futuro. Existe uma diferença fundamental entre essas duas premissas, essas duas perspectivas. Uma máquina, um imóvel, uma marca, uma carteira de clientes ou uma tecnologia possui valor porque contribui direta ou indiretamente para a capacidade econômica da empresa gerar resultados futuros. O ativo isoladamente não é o objetivo. O objetivo é a geração de riqueza econômica. O primeiro passo é chegar ao fluxo de caixa livre. No DCF, pelo método FCFF, Free Cash Flow to the Firm, confirmamos que começamos pelo resultado operacional. Uma estrutura simplificada é o fluxo de caixa livre menos EBIT, que é igual fluxo de caixa é igual a EBIT vezes 1 menos o T, mais a depreciação e amortização, menos o CAPEX e menos o delta, o capital de giro. O primeiro componente é o EBIT, o resultado operacional antes dos juros e dos impostos. Aplicamos os impostos operacionais para chegar ao NOPAT. Depois adicionamos novamente a depreciação e amortização, porque são despesas contábeis que não representam naquele momento uma saída efetiva de caixa. E em seguida vamos subtraímos o CAPEX, porque a empresa precisa investir para manter e expandir sua capacidade operacional. Finalmente, consideramos a variação do capital de giro, porque o crescimento operacional pode exigir recursos adicionais. O resultado é o fluxo de caixa livre disponível para remunerar os provedores de capital daquela empresa. Essa distinção é fundamental. O lucro é resultado contábil. O fluxo de caixa livre é a capacidade econômica de distribuição de recursos depois da necessidade de reinvestimento do negócio. Por que o fluxo de caixa livre é tão importante para uma empresa? Imagine duas empresas que apresentam exatamente 20 milhões de lucro líquido. À primeira vista, poderíamos concluir que possuem mesmo desempenho. Mas suponha que a primeira precisa investir 15 milhões por ano para manter sua operação e financiar seu crescimento. A segunda precisa investir apenas 5 milhões. O lucro é igual. A geração potencial de caixa é completamente diferente. Por isso,
investidor sofisticado não olha apenas para o lucro. Eles procuram compreender o negócio. Quanto caixa a operação produz? Quanto desse caixa precisa ser reinvestido? Quanto efetivamente vai sobrar no nosso caixa? Essa é a essência da análise econômica de uma empresa. O segundo passo é projetar o futuro. Depois de calcularmos o fluxo de caixa histórico, precisamos projetar os fluxos de caixa futuro. E aqui estamos em uma das partes mais importantes do valuation. Não devemos simplesmente extrapolar o passado. Precisamos construir uma tese sobre o futuro. Projetamos normalmente a receita, a margem que o negócio gera, o EBIT, os impostos, a depreciação, o CAPEX, o capital de giro, o reinvestimento, fluxo de caixa livre. Mas cada uma dessas variáveis, elas possui uma justificativa econômica do negócio. Se projetarmos o crescimento de 15%, precisamos saber de onde virá esse crescimento. Se projetarmos a expansão das margens, precisamos identificar qual é a razão. Se reduzirmos a necessidade de capital de giro, precisamos explicar a melhoria operacional. Se aumentarmos o CAPEX, precisamos entender qual é a capacidade adicional será criada. O valuation começa a ficar realmente sofisticado quando cada número da planilha possui uma história econômica por trás. Um exemplo prático, imagine uma empresa que atualmente gera 100 milhões de receita e possui um EBIT de 15 milhões. Suponha que a análise estratégica indique crescimento gradual da receita, estabilidade das margens, necessidade moderada de capital de giro e investimento suficiente para sustentar essa expansão. O avaliador não simplesmente escreve 5 números futuros. Ele constrói uma cadeia lógica. A receita cresce, o crescimento agora gera necessidade adicional de capital de giro. A empresa precisa investir em CAPEX. O resultado operacional aumenta. Os impostos são calculados. O investimento, o reinvestimento é descontado. E aí chegamos no fluxo de caixa livre. Esse processo é repetido para cada período projetado. E assim que uma empresa operacional se transforma em uma série de fluxo de caixa futuro. O terceiro passo é trazer o futuro para o presente. Aqui está o coração matemático do DCF. 10 milhões recebido hoje não possui o mesmo valor econômico de 10 milhões recebido daqui a 10 anos. Agora, por quê? Porque existe um custo de oportunidade, existe um risco e o valor do dinheiro no tempo.